Estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Um espaço para esclarecer dúvidas, questionamentos nas mais variadas áreas do direito. E se você tiver alguma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51946-773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Tiago Kidrick, que vai nos responder dúvidas e questionamentos na área do direito previdenciário. A primeira questão, Dr. Tiago, a pessoa optou por não se identificar e coloca o seguinte: ganhei na justiça uma causa contra o INSS. Agora vão ter que me pagar tudo o que me devem. Só estou com medo que tudo o que tenho direito a receber vai para precatório. A partir de que valor isso acontece? Tem como evitar que tal absurdo ocorra? Bom, inicialmente, meus cumprimentos ao Gil, todos os telespectadores, obrigado pelo convite. Essa é uma pergunta que é um drama para muitas pessoas, porque o precatório é uma forma de pagamento prevista, tanto constitucionalmente quanto legalmente, e então isso está previsto na nossa norma, né? Apesar de ser algo extremamente moroso, né? Mas a boa notícia é que ele referiu na pergunta que se trata de INSS, então são precatórios federais que estão em dia e são pagos de um ano para o outro. Nós tivemos aí um período em que teve o calote dos precatórios federais, mas isso já foi resolvido, retomado. Então, os precatórios, quando a pessoa ganha uma ação contra o INSS, o ente público federal, então vai para precatório acima de 60 salários mínimos. Acima de 60 salários mínimos vai para precatório, mas o senhor e a senhora que também estão aguardando o precatório federal sabe que ele é pago no ano seguinte. Claro, ele tem que ser inscrito até o dia 2 de abril de um ano para ser pago no outro. Se ele for inscrito após o dia 2 de abril de um ano, aí ele vai ser pago no ano subsequente, porque não teria tempo de entrar na lei orçamentária. Então, foi feito dessa forma. Então, até 2 de abril tem que estar inscrito para ser pago no ano seguinte, acima de 60 salários mínimos. E ele também pergunta como fazer se ele não quiser entrar em precatório. Sim, como evitar, né? Mas sabe que vai ser corrigido e com juros pago no ano seguinte. E federal, né? Porque os estaduais e municipais é outra história, o atraso é de anos, né? Ele pode renunciar, por exemplo, se ele passou um pouquinho de 60 salários mínimos e ele diz, não quero precatório, eu quero receber antes, passou bem pouco, né? Porque acho que às vezes quando passa muito de 60 salários mínimos é um prejuízo que não tem porquê, já esperou anos o processo, né? Claro. Ele pode renunciar, então, a esse excedente e receber por requisição de pequeno valor os 60 salários mínimos. Então, ele faz um termo de renúncia ao excedente, né? Envia para o advogado dele e aí ele escapa do precatório. Ele escapa do precatório e recebe por RPV. Em quanto tempo, doutor? E a RPV são 60 dias. Depois da decisão. Quando ela é expedida, né? Ela tramita em um mês e no mês subsequente ela é paga. Então, isso se tratando também das RPVs federais, porque nas estaduais a gente tem casos de atraso em RPV. Como ele falou, INSS federal. Então, ele pode renunciar, mas eu acho que a gente tem que ter nessa pergunta é bom de ter um alerta para muitos cuidados. Existem um mercado de compra e venda de precatórios. Sim, de longa data, né? E, por um período, eu falei que nós tivemos o calote dos precatórios federais. Isso levou pessoas a venderem precatórios federais, que é um título bom, por valores muito baixos. Então, fique atento que os precatórios federais estão em dia. Muitas vezes não vale a pena vender algo que vai ser pago ali na frente, você receber 40% de um valor, né? Claro. Sendo que daqui a alguns meses o valor vai ser pago integralmente com juros. Então, acho que é bom a gente fazer esse alerta aí. Excelente, doutor. Ainda na área do INSS, o senhor Ivan pergunta: estou no auxílio saúde do INSS. Se me aposentarem por invalidez, perco em valores? Ainda estou vinculado a uma empresa, sublinha ele.
Certo, ele se refere então ao auxílio por incapacidade temporária, né, que é o antigo auxílio-doença, que teve essa troca na nomenclatura. Eu já estou acostumado com esse termo auxílio-doença porque ficou décadas, né? Este valor é 91% do salário de benefício, o auxílio-doença, ou seja, a sua média é calculada e um coeficiente de 91% é aplicado quando a pessoa recebe o auxílio por incapacidade temporária. Na aposentadoria por invalidez, e isso está sendo questionado no Supremo, talvez isso mude, com a reforma da Previdência, ela passou a ser como qualquer outra aposentadoria, depende do tempo de contribuição que a pessoa tem, e o homem, quando tem 40 anos de contribuição, é que ela vai ser 100%. Isso é aposentadoria por invalidez normal, porque existe um percentual mínimo e vai sendo colocado a cada ano 2% a mais até chegar aos 100% com 40 anos para o homem e 35% para a mulher. Isso fez com que, na maioria dos casos, a aposentadoria por invalidez, quando a pessoa ainda não completou esse tempo, seja menor do que o valor do auxílio-doença. E isso está sendo questionada a constitucionalidade no Supremo, porque como pode um benefício que é menor, que é temporário, ter um valor maior do que uma aposentadoria definitiva de alguém que está em piores condições? Isso está no Supremo. E eu estou falando da aposentadoria por invalidez comum, porque a acidentária por acidente de trabalho é 100%. Então, isso está no Supremo. Ele pode, conforme o tempo de contribuição dele, ter, então, corretamente, como ele colocou, um valor menor na aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Mas como vai saber se vai ser menor? Ele tem que ter o tempo de contribuição dele e tem que ver se a aposentadoria por incapacidade permanente é por acidente de trabalho, que vai ser 100%, ou não, em que tem que ser feito o cálculo. E aí, além disso, tem que esperar o julgamento no Supremo para ver se não vai ser declarado tudo isso inconstitucional e voltar a ser 100%. Tá certo. A próxima questão do senhor Carlos Eduardo coloca o seguinte: tenho 30 anos de contribuição, 30 anos e 4 meses, além de 2 anos e meio no quartel. Posso pedir ou não aposentadoria? Ele tem 49 anos, doutor. Eu sempre faço uma brincadeira que pedir sempre a gente pode, mas ganhar nem sempre. O não a gente já tem, O né? não a gente já tem. Claro, ele tem 30 anos de contribuição, mais 2 de quartel, e mesmo antes da reforma da Previdência, para o homem era necessário 35 anos de contribuição. Então, ele não tem nem o que era exigido antes da reforma. Agora, com a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, tem regras de transição. Pontos, que estão subindo a cada ano, idade mais pontos, pedágio de 100%, em que ele está longe de todos. Né? Porque a idade também não contribui para os pontos são tempo mais idade, né? Ele tem apenas 49 anos. Então, o importante dessa pergunta, né, mesmo ele estando longe da aposentadoria, o tempo militar pode ser aproveitado como tempo de contribuição e também, por decisões judiciais, como carência, quando falta carência. São 2 conceitos distintos, tempo de contribuição e carência. O tempo militar pode ser aproveitado. Então, ele tem 2 anos aí que ele vai aproveitar quando ele chegar perto da sua aposentadoria, o que não está. E aconselho a fazer um planejamento para ver qual caminho, qual dessas regras de transição ele vai utilizar, qual ele chega antes e qual é o melhor custo-benefício. Às vezes ele pode chegar antes numa, mas a outra tem um valor maior. Para isso, a gente aconselha um planejamento previdenciário com um advogado especialista na matéria. Excelente. A próxima questão, a pessoa não se identificou e pergunta o seguinte: tenho depressão e ansiedade, tudo diagnosticado por um médico. Posso pedir aposentadoria por conta desse diagnóstico? Ele tem 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Esse tipo de diagnóstico, na Justiça Federal, por exemplo, o maior número de processos que entram são de pedidos de benefício por incapacidade. E dentre esses benefícios por incapacidade, o percentual com menor ganho são os problemas relacionados à ansiedade e depressão. Então, um conselho que a gente pode dar é que quem está sofrendo disso, né, tenha bem embasado a sua prova antes de entrar, tanto administrativamente quanto judicialmente. A aposentadoria por incapacidade permanente, e o nome mudou por causa disso,
A pessoa tem que provar que está definitivamente fora do mercado de trabalho, impossibilitado, que não há recuperação, que não há como ele voltar, como se reabilitado. É mais comum nesses casos, quando a pessoa está numa fase aguda, o benefício por incapacidade temporário, porque aí se vai levando a pessoa até se fazer uma recuperação. Mas ele pode tentar e conforme a gravidade, esse benefício pode sim ser deferido, independentemente deste tempo que ele tem de contribuição. E quero fazer uma segunda colocação em relação a essa pergunta. Ele tem 15 anos de contribuição. Sim. E tem 55 anos de idade. Mas isso não quer dizer que ele possa pedir esse benefício. Para pedir o benefício por incapacidade, ele tem que ter a qualidade de segurado ativa. Ou seja, ele não pode ter ficado muito tempo sem pagar o INSS. Ele tem que estar no sistema no momento, diferentemente da aposentadoria. Tá. Mas nos benefícios por incapacidade, ele tem que ter a qualidade de segurado, se certificar disso. Lembramos que você pode participar trazendo suas dúvidas e questionamentos através do WhatsApp 51985946773 ou então através do e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima questão da senhora Maria, doutor, coloca o seguinte: meu esposo é aposentado por invalidez. No caso de falecimento dele, tem o direito à pensão? Sim, porque no caso do benefício da aposentadoria por invalidez, benefício de auxílio-doença, os benefícios previdenciários em geral, a qualidade de segurado é mantida. Quando a qualidade de segurado é mantida, a pessoa pode não estar aposentada e estar na qualidade de segurado e ele deixa a pensão para a esposa. Ainda não se aposentou, mas está dentro do sistema, deixa a pensão se vem a falecer. Se aposentou, seja por tempo de contribuição especial, aposentadoria por invalidez, deixa para a esposa. Ela é esposa, ela vai chegar ao INSS e vai requerer a pensão por morte. Se ela fizer dentro de 30 dias, ela vai receber sem perder nenhuma parcela. Lembrando que agora com a reforma da Previdência a pensão não é mais integral, né? Ela é um percentual do que a pessoa recebia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Dr. Tiago respondendo questões ligadas ao direito previdenciário. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Estamos recebendo aqui o Dr. Tiago, que está respondendo dúvidas e questionamentos dos espectadores no tema do direito previdenciário. A senhora Silvia pergunta: sou professora aposentada em 2 municípios. Em minha CTC constam 6 anos de contribuição de outras funções exercidas anteriormente ao magistério. Porém, esse tempo não foi utilizado para aposentadoria. Me foi sugerido que começasse a contribuir mais 9 anos para que possa ter uma terceira aposentadoria. Já paguei 2 parcelas de R$ 166,98, mas algumas semanas atrás foi dito no programa que não se deve pagar mais uma aposentadoria, pois não há garantia de futuramente ter tal recebimento. Gostaria de auxílio. Como devo proceder? Há alguma segurança por professor normalmente já ter mais de uma aposentadoria, doutor? É uma pergunta muito boa, porque muitas pessoas têm essa dúvida em relação ao número de aposentadorias. É muito comum entre os professores. Eu gosto de dar o exemplo, inclusive, do meu pai. Meu pai é professor, tem aposentadoria no INSS e tem aposentadoria no regime próprio de previdência. Então, a pessoa não pode ter 2 aposentadorias no mesmo regime de previdência. Não vai ter 2 aposentadorias no INSS, não vai ter 2 aposentadorias como servidor público federal, né? Então, ela pode sim, na atual conjuntura da lei, né, ter essa visibilidade da aposentadoria futura no regime geral da Previdência Social. Assim como quem já tem aposentadorias em outros regimes, né, também pode fazer a mesma coisa. O que é importante é que o tempo utilizado em um regime não seja concomitante ao tempo que já foi utilizado.
mesmo que ele não tenha sido utilizado na aposentadoria do regime próprio, ele não pode ter sido concomitante ao período que ela o exerceu. Então tem que ter alguns cuidados para essa segunda aposentadoria. Mas muitas pessoas, né, até pela dificuldade também dos valores dos professores no regime próprio, estão, depois de aposentados, contribuindo e tendo uma aposentadoria em outro regime. É possível sim, e aí no caso dela vai ser aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição no regime geral, que é o INSS. Só por uma dúvida, doutor, quando o senhor utiliza a expressão concomitante, isso significa o que para a gente No deixar... mesmo tempo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu trabalhei na empresa X como professor numa escola privada e, paralelamente, trabalhei em outra atividade. E aí utilizou aquele tempo na... Isso. Isso, é isso aí. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá. Isso. Então, se eu estive contribuindo ao mesmo tempo para dois, então não teria como... Tem essa vedação legal, né? Uhum. Perfeito. O próximo questionamento também a pessoa não se identifica. Preciso usar equipamento de proteção individual no meu trabalho. Fiquei sabendo que agora, para tentar aposentadoria especial, eu preciso comprovar a ineficácia dos equipamentos. É verdade isso? É verdade, porém, o próprio Supremo, tema 555, definiu que para o ruído, por exemplo, é sempre considerado ineficaz o equipamento de proteção individual. Em outros casos, como agentes biológicos, em que a pessoa tem o risco da contaminação, mesmo que ela esteja com protetores, né, equipamentos de proteção, é considerado que o risco não pode ser afastado. Como o risco não é afastado, o agente biológico leva à aposentadoria especial. Então, ele está bem informado, né, quem colocou a pergunta, porém, nós temos que ver a qual agente ele está submetido, né, para o tempo especial. Por exemplo, se for uma questão de perigo, enquanto o sistema ainda comportar as aposentadorias por periculosidade, o que está em risco pelo tema 1209 no Supremo, mas por enquanto se permite isso, o risco também de uma violência, o vigilante, o eletricitário, de tomar um choque, esse risco não pode ser, mesmo que ele esteja com equipamento de proteção, dito que não há nenhum, é inexistente. Então, somente vai ser elidido quando for assim inexistente o risco daquela pessoa que está utilizando o equipamento de proteção individual. Aí vai ser descaracterizado o tempo especial. Se há alguma possibilidade dele ser contaminado, dele ser morto, etc. e tal, na atividade, é considerado especial, digamos assim, em linhas gerais. Essa definição de aposentadoria especial, por exemplo, o senhor citou agora aqui os equipamentos de EPI, né, de proteção individual, né, a pessoa trabalha numa obra, está usando, né, furadeira, enfim, diversos equipamentos, eles se enquadram, né? O que seria essa aposentadoria especial, doutor? A aposentadoria especial, que ainda existe no sistema, né, ela deixou de ser 100%, ela teve várias modificações, foi colocada idade mínima. Fruto da última reforma. A transição dela tem que somar 86 pontos, tanto o homem quanto a mulher, mas ela ainda existe. E além disso, até 2019, se a pessoa não consegue fechar o tempo para uma especial, ela pode considerar esse tempo, provar que ele é especial, e esse tempo vai valer mais na transformação para uma comum. Essa conversão para homem é feita por 1.4 e para mulher por 1.2. Pega esse tempo especial, transforma em comum, soma com o outro tempo comum que a pessoa tem para ela chegar mais fácil na aposentadoria. Então, aposentadoria especial para quem trabalhou sujeito a agentes nocivos à saúde ou à integridade física é uma aposentadoria com tempo reduzido e era com valor maior, mas por enquanto é só com tempo reduzido. E mais de 90% desses benefícios são concedidos só na via judicial pela dificuldade de fazer essa prova. Pelo que o senhor está relatando aqui, na sua leitura, essa condição de aposentadoria especial, ela tende, com o decorrer do tempo, de ser eliminada como uma possibilidade jurídica? É possível que sim, e creio que existe muito trabalho para isso, né? Tanto do ponto de vista legislativo, mas se entende a partir de um determinado momento que cada vez mais segurança e menos risco ao trabalhador e menos contaminação
a aposentadoria especial vai se diminuindo ao ponto de um dia ninguém mais se arriscar a sua vida ou a sua saúde, comprometer a sua saúde no trabalho e ela deixar de existir, né? Então, é um caminho que leva em conta a segurança do trabalho, a segurança dos equipamentos de proteção para que a pessoa, então, não tenha nenhum risco de prejuízo e a aposentadoria especial deixe de existir. Ela está sendo mitigada já há bastante tempo, combatida há bastante tempo, Sim. mas ela ainda persiste. Tá certo. O senhor Antônio coloca, doutor Tiago, a seguinte questão. Ouvi falar que existe um acordo previdenciário entre o Brasil e Portugal. O que realmente isso significa? O Brasil tem acordos bilaterais com diversos países. A gente trabalha em um país e consegue aproveitar aquele tempo no outro país, assim vice-versa. Quando o Brasil e Portugal têm um acordo, o Brasil agora recentemente, acho que foi por esses dias, firmou um acordo com a Bulgária. Então é para aproveitar o tempo. Os países trocam ali as contribuições entre eles, um pode trabalhar no outro e aproveitar o tempo para a sua aposentadoria final. E isso aí tem que se enquadrar de acordo aonde eu estou. Por exemplo, eu estou em Portugal, tem uma legislação específica lá do regime previdenciário. Eu posso levar o meu tempo de contribuição aqui do Brasil, mas tenho que me enquadrar na legislação do país onde eu estou reivindicando a aposentadoria, é isso? Exatamente, tem que se enquadrar onde está reivindicando a aposentadoria. Tá certo. A Juliana pergunta, posso apresentar documentos do grupo familiar para pleitear o reconhecimento de atividade rural? Sim, e muitas pessoas, inclusive, só possuem, em determinadas situações, documentos dos familiares para fazer essa comprovação do início da prova material para a atividade rural. Na atividade rural, às vezes, a pessoa não consegue comprovar que trabalhava todos os dias no seu nome próprio, em um local que tem esse tipo de atividade. Então, os documentos da família são muito utilizados para mostrar que todos estavam no meio rural, então aquela pessoa estava inserida no meio rural. Documento da propriedade do pai, né? Batismo de um, batismo de outro, tudo serve e é utilizado para mostrar que a pessoa estava lá no campo trabalhando naquele momento, exercendo atividade rural. Então, sim, como início de prova material, mas depois vai ter que comprovar ou com testemunhas que a própria pessoa também, além de estar lá, fazia atividade rural. E os demais requisitos da aposentadoria rural, né? O tamanho da propriedade, etc. E tal. E essa comprovação, por exemplo, eu tenho lá uma escritura de uma propriedade, de uma chácara, enfim, de uma fazenda, e eu preciso ter uma certidão do cartório atualizada para reivindicar isso, ou seja, esse imóvel continua na família? Não, porque geralmente eles querem comprovar o período lá atrás em que aquela escritura era a prova que existia, não agora. Sim. Porque agora, inclusive, é exigido que seja feita a contribuição do período rural. Né? Uma parcela da venda, mas é uma contribuição. Então, geralmente são períodos antigos, antes de 1991, que se deseja comprovar que não precisava contribuição, e aí não precisa tirar a escritura atual. Ah, tá certo. Essa prova é para retroagir lá o período. Tá certo. A próxima questão do senhor Cristiano. Durante a minha adolescência, fui jovem aprendiz e estagiário. Esse tempo pode contar para a aposentadoria? Estagiário é considerado um complemento do estudo, não é considerado um tempo, não é recolhimento para a Previdência, não é protegido pela Previdência, porque é, digamos assim, um complemento da formação de estudo da pessoa. Agora, o aluno aprendiz é outra história. O aluno aprendiz já é uma forma de inserção no mercado de trabalho propriamente dita. Então, existe lei protegendo o aluno aprendiz com uma série de requisitos e muita dificuldade em comprovar o tempo, mas, digamos assim, alguns dos requisitos é que o período tenha sido utilizado e uma parte desse serviço vem a beneficiar não só a própria escola, em que mas a terceiros. Né? E ele precisa receber uma remuneração, mesmo que indireta, da venda desses produtos, por exemplo. Ele tem que receber uma remuneração, mesmo que em roupa, comida, etc. Tal, tem que haver uma remuneração no aluno aprendiz. O aluno aprendiz, então,
Há possibilidade, uma série de requisitos, começando pegando a certidão na escola técnica em que ele trabalhou, né? E nós temos casos de aluno-aprendiz, inclusive, que em escolas técnicas privadas, porque a lei fala de escola pública, mas o judiciário vem equiparando em algumas situações, né? O seminarista vem sendo equiparado em algumas situações ao aluno-aprendiz, mas com muita dificuldade, muitas decisões contrárias, e o estagiário está fora. Ok. Muito obrigado, Dr. Tiago Kidrick, pelas suas lúcidas respostas aí aos questionamentos dos nossos telespectadores e dúvidas. Até a próxima edição do Consumidor em Pauta. Um bom final de semana a todos e até lá.